No episódio de hoje, vamos conhecer encontros devastadores em safaris africanos. Começamos com a primeira história, em que o último dia de safari de uma família acabou se tornando seu último dia de vida. Número 1. A família Walsh e os leões do Serengeti. Era 14 de agosto de 2016, e as douradas planícies do Parque Nacional do Serengeti se estendiam sem fim sob o sol escaldante da Tanzânia. A imensidão da savana, salpicada por acácias e repleta de vida selvagem, representava o auge de um sonho para a família Walsh, de Ohio, nos Estados Unidos. Após anos de economia e planejamento, Jennifer Walsh, seu marido Tom e a filha Emma, de 8 anos, finalmente realizaram o sonho de conhecer a África e viver uma autêntica aventura em um safari. Com 34 anos, Jennifer era professora do ensino fundamental e sempre foi apaixonada por vida selvagem e conservação. Ela passou meses pesquisando sobre a viagem, lendo sobre animais africanos e ensinando Emma sobre as incríveis criaturas que encontrariam. Sua paixão pela educação se refletia também nas viagens. Jennifer via cada experiência como uma oportunidade de aprendizado. Estava documentando toda a viagem com fotos e vídeos para mostrar aos seus alunos quando voltasse. Naquela manhã, Tom decidiu participar de um safari a pé com guias armados, enquanto Jennifer e Emma optaram por um passeio de observação em um veículo aberto, acompanhadas por seu guia local, Moses. O plano era simples: fotografar os animais pela manhã, voltar para almoçar no alojamento e, à tarde, se preparar para o voo de volta aos Estados Unidos. Leões africanos são predadores de topo, vivendo em grupos sociais chamados alcateias, compostos geralmente por fêmeas aparentadas, seus filhotes e um ou mais machos dominantes. Machos adultos podem pesar até 190 quilos e são capazes de derrubar presas muito maiores do que eles, como búfalos e até filhotes de elefantes. São caçadores de emboscada, que confiam na coordenação em grupo para surpreender suas vítimas. Podem correr até 80 km por hora em curtas distâncias e possuem mandíbulas capazes de exercer uma força de mordida superior a 450 kg por centímetro quadrado. O mais importante, leões podem ver seres humanos como presas em potencial, principalmente quando estão isolados em campo aberto. O passeio transcorria normalmente até que o veículo apresentou problemas mecânicos a cerca de 16 quilômetros do alojamento. Moses, experiente, imediatamente usou o rádio para pedir ajuda e instruiu Jennifer e Emma a permanecerem no carro enquanto tentava consertar o problema. À distância, Jennifer avistou o que pareciam ser construções e presumiu que faziam parte do complexo do hotel. Impaciente após mais de 1 hora sob o calor, Jennifer tomou a decisão que custaria a vida dela e de sua filha. Mesmo com os avisos insistentes de Moses para que ficassem no veículo, ela acreditou que a caminhada até o alojamento seria segura por ainda estar de dia. Reuniu as garrafas de água, o equipamento fotográfico, segurou a mão de Emma e começou a caminhar pela savana aberta. O que Jennifer não sabia é que um grupo de 6 leões vinha rastreando o cheiro dos turistas havia cerca de 1 hora. Enquanto mãe e filha cruzavam o campo, estavam seguindo direto para o caminho dos predadores. O ataque foi repentino. Ao atravessarem uma depressão rasa no terreno, os leões já estavam posicionados em ambos os lados da trilha natural, escondidos entre o capim alto, prontos para emboscar com precisão cirúrgica. Os 2 machos foram os primeiros a atacar. Com explosiva violência, um dos leões saltou contra Jennifer, atingindo suas costas com força brutal, cravando as garras nos ombros e pescoço até derrubá-la. O rugido desesperado de Jennifer ecoou pela savana quando as mandíbulas do leão se fecharam sobre sua nuca. Os dentes de mais de 10 centímetros perfurando músculos e vértebras. O segundo leão se juntou ao ataque imediatamente, dilacerando o torso de Jennifer com suas garras, enquanto seus dentes
se cravavam em um dos braços. Emma gritava em pânico, cercada pelas 3 fêmeas que cercavam sua posição com precisão predatória. O ataque foi cruel e eficiente. Cada leoa agiu por um ângulo diferente, impedindo qualquer chance de fuga. A maior delas atingiu Emma com uma patada, derrubando-a no chão, enquanto as outras avançaram para desferir as mordidas fatais. Jennifer, já sem forças, não conseguia mais lutar contra os 2 machos que a dilaceravam. O maior deles mordeu com força total sua nuca, rompendo artérias e danificando a medula espinhal, o que causou paralisia e sangramento extremo. Emma também não teve chance. As leoas trabalharam em sincronia, suas mandíbulas e garras afiadas causando ferimentos fatais com rapidez. O último grito de Emma cessou quando a maior leoa esmagou seu crânio com uma única mordida, enquanto as outras causavam danos mortais ao seu corpo. Em poucos minutos, ambas estavam mortas, seus corpos estirados sobre a grama ensanguentada, enquanto o grupo começava a se alimentar. Moses escutou os gritos e imediatamente acionou ajuda pelo rádio, partindo a pé em direção ao local. Mas, pela distância e pelo risco de cruzar com os leões, o socorro chegou tarde demais. Guardas do parque e seguranças do alojamento só conseguiram chegar quase 2 horas depois. No local, encontraram apenas restos dispersos e evidências claras do comportamento de alimentação dos leões. A investigação concluiu que Jennifer cometeu vários erros críticos. Deixou o veículo, caminhou em campo aberto durante horário de caça e não percebeu sinais da presença de leões na área. Tom Walsh ficou devastado pela perda da esposa e da filha, sem conseguir compreender como o que seria a viagem dos sonhos acabou se transformando em um pesadelo inimaginável. Número 2. O fotógrafo e o leopardo em Kruger. Mas os leões não eram os únicos predadores africanos capazes de transformar um safari em tragédia. No Parque Nacional Kruger, na África do Sul, um fotógrafo de vida selvagem em busca do clique perfeito se viu cara a cara com um dos felinos mais perigosos e evasivos do continente. Era 7 de junho de 2015 e as paisagens rochosas e a vegetação densa do Kruger brilhavam sob o sol do inverno sul-africano, oferecendo o ambiente ideal para o mais furtivo dos grandes felinos da África. David Chen havia passado 3 dias rastreando um imponente leopardo macho, seguindo sinais de colar de rádio e rastros por áreas remotas do parque. Como fotógrafo freelancer com 8 anos de experiência na África, David era conhecido por capturar imagens que outros evitavam. Retratos íntimos de predadores perigosos, tirados de distâncias assustadoramente próximas. Aos 41 anos, David era ex-engenheiro de software da Califórnia, que havia trocado o mundo corporativo pela paixão pela fotografia de vida selvagem. Seu trabalho já havia sido publicado em revistas especializadas, e ele trabalhava em um livro sobre grandes felinos africanos, com o qual esperava consolidar sua reputação. David sempre se destacou por assumir riscos. Costumava trabalhar sozinho em áreas remotas, aproximando-se mais dos animais do que o recomendado pelos protocolos de segurança. Seu foco era a fotografia de leopardos, e ele estudava o comportamento desses felinos havia anos. O macho que rastreava, conhecido como Mapogo, era um dos maiores do Kruger, pesando cerca de 68 quilos e dominando um território de mais de 50 quilômetros quadrados. Leopardos são predadores incrivelmente perigosos. Combinam força bruta, reflexos rápidos e garras letais. Machos adultos podem pesar até 90 quilos e arrastar presas 2 vezes maiores que eles para o alto das árvores. São caçadores de emboscada com visão noturna aguçada, audição precisa e movimentos silenciosos. Também são territoriais e agressivos diante de qualquer ameaça. Suas mandíbulas podem esmagar crânios com facilidade. O mais importante, são imprevisíveis e podem atacar sem aviso. Naquela tarde,
David finalmente avistou Mapogo descansando sob uma pedra, a cerca de 200 metros da estrada de terra onde havia deixado seu veículo. O felino parecia relaxado, deitado à sombra, com os olhos semicerrados. David viu ali a oportunidade perfeita para registrar o retrato mais íntimo de sua carreira. Uma imagem de baixo para cima que destacaria o tamanho e imponência do leopardo sob a perspectiva humana. Munido do equipamento, desceu do carro e começou a se aproximar devagar, cuidadosamente, para não assustar o animal. Ao escalar as pedras, não percebeu que estava encurralando o leopardo contra a parede rochosa, sem rotas de fuga, o que acionou os instintos defensivos do felino. Quando David se encontrava a cerca de 6 metros do animal, pronto para a foto desejada, o ataque aconteceu. Mapogo saltou com velocidade surpreendente. Seu corpo musculoso voou diretamente em direção a David, com precisão mortal. O impacto o derrubou das pedras e o jogou ao chão. O equipamento voou longe. Sem ar e atordoado, David ficou indefeso. As garras do leopardo cravaram-se em seu corpo e roupas. Suas mandíbulas encontraram o pescoço de David, perfurando músculos e vasos com dentes de 10 centímetros. A mordida foi cirurgicamente colocada para cortar a artéria carótida e danificar a medula, causando paralisia imediata e hemorragia maciça. O corpo de David foi ficando mole enquanto o felino continuava o ataque com garras e dentes, ampliando os ferimentos na cabeça, pescoço e tronco. Mapogo manteve o domínio total, até ter certeza de que a ameaça estava eliminada. Manteve a mordida firme mesmo após o corpo parar de se mover. Na manhã seguinte, guardas encontraram o corpo de David. O equipamento estava espalhado, com imagens ainda registradas no cartão de memória, mostrando a aproximação final. Mapogo ainda estava na área, agindo normalmente, apenas defendendo seu território. A investigação apontou que David havia desrespeitado diversas normas do parque ao se aproximar a pé de um predador perigoso e acessar áreas restritas sem permissão. Sua morte reacendeu o debate sobre a segurança de fotógrafos e os riscos de trabalhar sozinho com vida selvagem perigosa. Número 3. O casal em lua de mel e as hienas do Masai Mara. Mas os leopardos não eram os únicos predadores africanos capazes de transformar um safari romântico em um pesadelo. Nas vastas planícies do Masai Mara, no Quênia, um passeio ao pôr do sol durante uma lua de mel se tornaria o cenário de um dos ataques mais subestimados e brutais da savana africana. Era 22 de março de 2017. O sol mergulhava lentamente no horizonte, tingindo de dourado a grama alta e criando uma paisagem perfeita para os recém-casados Sarah e Mark Mitchell. O casal havia escolhido a famosa reserva para celebrar a lua de mel, hospedando-se em um luxuoso acampamento com tendas de safari que ofereciam vistas espetaculares da migração anual dos guineus. Sarah, uma jovem veterinária de 28 anos, vinda da Inglaterra, era fascinada pela fauna africana desde a infância. Para ela, a viagem era uma chance de observar de perto os animais que estudara em livros e pesquisas acadêmicas. Sua formação em comportamento animal lhe dava confiança, talvez excessiva, diante de espécies selvagens perigosas. Durante o mestrado, havia estudado a relação entre predadores e presas, com foco especial nas hienas, criaturas que sempre a intrigaram por sua inteligência e complexidade social. Os funcionários do acampamento haviam sido claros. Pequenas caminhadas nos arredores durante o dia eram permitidas, desde que permanecessem dentro das áreas designadas e atentos à presença de animais. Contudo, ao cair da tarde de seu terceiro dia, Sarah convenceu Mark a ultrapassar os limites recomendados para dar um passeio romântico rápido, em meio à paisagem dourada. As hienas malhadas são um dos predadores mais bem-sucedidos da África. Vivem em clãs que podem reunir até 80 indivíduos
e possuem uma estrutura social complexa, comandada por fêmeas dominantes. Adultas podem pesar cerca de 65 quilos e têm uma das mordidas mais poderosas do reino animal, capazes de triturar ossos que nem leões conseguem quebrar. Esses animais são caçadores cooperativos, extremamente inteligentes, que se comunicam e coordenam ataques com precisão. Também são oportunistas e agressivos quando defendem alimento, não hesitando em enfrentar outros predadores ou humanos, se sentirem ameaçados. Enquanto Sarah e Mark caminhavam de mãos dadas pelo capim alto, ouviram ao longe os característicos uivos e risadas das hienas. Sarah, empolgada, reconheceu o som de um clã alimentando-se e insistiu para se aproximarem, mesmo com a relutância visível do marido. Caminharam quase 800 metros além da zona segura, guiados apenas pelo som dos animais. O clã de 8 hienas estava sobre uma carcaça de zebra, devorando os restos. Tinham se alimentado por horas e estavam em um estado de excitação agressiva, comportamento comum quando competem por comida. Sarah, fascinada pela cena, aproximou-se a menos de 10 metros dos animais, ignorando os apelos de Mark para parar. Ela acreditava que sua compreensão acadêmica do comportamento das hienas seria suficiente para evitar o perigo. O ataque começou quando a fêmea dominante, uma matriarca de quase 60 quilos, decidiu que Sarah representava uma ameaça à refeição do grupo. Num segundo, lançou-se em disparada, mandíbula aberta, pronta para morder. O resto do clã seguiu seu exemplo, cercando Sarah de forma coordenada, mostrando exatamente a eficiência que ela tanto estudara. A primeira mordida atingiu sua coxa com força brutal. A mandíbula da matriarca se fechou com mais de 450 quilos de pressão por centímetro quadrado, esmagando o osso e rompendo artérias principais. Sarah caiu no chão, gritando, enquanto o sangue jorrava pela ferida. As outras hienas se aproximaram e atacaram em sincronia, mordendo braços, tronco e a outra perna. As mandíbulas das hienas são feitas para triturar ossos, e seus dentes cortam carne e cartilagem com precisão terrível. Sarah tentou se defender, mas a dor e a perda de sangue foram rápidas demais. Mark, apavorado, observava a poucos metros, incapaz de agir diante de 8 predadores furiosos. Em questão de minutos, os gritos dela diminuíram até cessarem por completo. As hienas continuaram a se alimentar do corpo por quase 20 minutos, até que o barulho de veículos as fez recuar para o mato. Guardas armados e seguranças do acampamento chegaram logo depois, guiados pelos chamados desesperados de Mark, mas já era tarde demais. A investigação concluiu que o casal havia desrespeitado as normas básicas de segurança do acampamento ao sair das áreas delimitadas e se aproximar de animais perigosos sem acompanhamento. O clã de hienas foi monitorado, mas não removido, já que havia agido de acordo com seus instintos naturais de defesa alimentar. Número 4. O aventureiro e o elefante em Hwang. Mas as hienas não eram os únicos animais capazes de transformar uma expedição em tragédia. No Zimbábue, um blogueiro aventureiro teve seu último registro ao se aproximar demais de um dos gigantes mais perigosos da África. Era 11 de setembro de 2014, e o Parque Nacional Hwang se estendia como um mar interminável de bosques de mopane e gramíneas douradas. A vastidão selvagem oferecia alguns dos melhores locais de observação de fauna do continente. Jack Morrison, um blogueiro australiano de 33 anos, havia viajado sozinho pelo sul da África, registrando suas experiências para o blog Extreme Wanderer, que contava com pouco menos de 3.000 seguidores. O foco de Jack era explorar destinos extremos e arriscados. Quanto mais perigoso, melhor para o conteúdo. Ele já havia saltado de bungee jump nas Cataratas Vitória, nadado com tubarões brancos na África do Sul e atravessado zonas de conflito na África Central.
tudo documentado com câmeras de alta definição e narrado em vídeos empolgantes. Esse safari solo era sua aposta para entrar no mercado de conteúdo de vida selvagem, e ele queria capturar imagens virais. Naquela tarde, Jack seguia um enorme elefante macho havia mais de 1 hora, filmando seus movimentos à distância, acreditando estar em segurança. O animal se alimentava tranquilamente entre árvores de maruleira, arrancando folhas com a tromba, aparentemente sem se importar com o observador. O que Jack não sabia era que o elefante estava em must, um estado hormonal de extrema agressividade, no qual os níveis de testosterona disparam, tornando os machos imprevisíveis e violentos. Elefantes africanos são os maiores mamíferos terrestres do planeta. Um macho adulto pode pesar até 6.300 quilos e medir 4 metros de altura. Embora sejam criaturas inteligentes e com laços sociais complexos, um elefante em must pode ser 60 vezes mais agressivo que o normal. A tromba, sozinha, pesa quase 200 quilos e pode ser usada como arma devastadora. Os pés, com toneladas de força, são capazes de esmagar ossos e órgãos com facilidade. Mesmo assim, Jack decidiu deixar o carro e se aproximar a pé, achando que a filmagem ao nível do solo renderia uma cena mais impressionante para o público. Convencido de que entendia o comportamento dos elefantes, acreditava poder chegar a 10 metros sem provocar reação. Mas os sinais de perigo eram evidentes. As glândulas temporais do animal escorriam secreção. Ele urinava frequentemente e mantinha postura agressiva, com as orelhas abertas e a tromba erguida. Jack ignorou todos esses alertas e avançou mais. Aos 8 metros de distância, o elefante reagiu. Levantou a cabeça, abriu as orelhas e partiu para o ataque com 12 toneladas de pura força. Elefantes podem correr até 40 km por hora, e Jack não teve tempo de escapar. O impacto o lançou para trás com violência. As câmeras voaram. O choque o deixou inconsciente no chão. O gigante não parou. Pisoteou o corpo de Jack, esmagando costelas, tórax e órgãos internos sob o peso de quase 6 toneladas por perna. Depois, usou as presas, cada uma pesando cerca de 45 quilos, para arremessar o corpo já sem vida. O ataque continuou por quase 10 minutos, até que o animal, exausto, se afastou. Rangers encontraram o corpo horas depois, quando ele não retornou ao alojamento. A câmera ainda continha as imagens de sua aproximação final. O elefante foi localizado dias depois, sem comportamento anormal, apenas exibindo a agressividade típica do must. A investigação revelou que Jack havia quebrado várias regras do parque ao deixar o veículo e se aproximar de um animal perigoso. Sua morte reacendeu o debate sobre os riscos de viajantes independentes tentando produzir conteúdo em áreas selvagens, sem a experiência adequada. Esses trágicos episódios, de turistas, aventureiros e cientistas, lembram o quão impiedosa pode ser a natureza africana. Cada um dos protagonistas acreditava compreender ou controlar o ambiente selvagem ao redor. Mas a África, com sua beleza incomparável e seus predadores imponentes, exige respeito absoluto. As savanas, florestas e rios do continente continuam sendo alguns dos ecossistemas mais incríveis e perigosos do planeta. Lugares onde um único erro pode custar a vida. E, como vimos, o fascínio humano pela vida selvagem muitas vezes anda lado a lado com a imprudência. Quando você pensa que já entendeu os riscos da natureza africana, lembre-se, isso é apenas o começo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!